Beli, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95, nesse início de semana. Pois é, e hoje nós vamos falar de um tema voltado para o homem. A gente nunca falou, pois né? Pois é, nunca falou, né? Eu disse, não é possível, então tem que tratar aqui de um assunto que também envolve os homens, né? Nós temos, inclusive, um público masculino que nos escuta muito, né? E hoje o tema é nutrição e saúde do homem. Inclusive, se a mulher também quiser mandar pergunta para o maridão, né? Para cuidar do marido, o filho, irmão, enfim, fica à vontade, irmão, né? Exato. Vamos lá, nutrição e saúde do homem, e aí? A saúde do homem é muito voltada, né? Eu acho que a mídia volta muito a saúde do homem para o Novembro Azul, né, Marcos? E quando volta para o Novembro Azul, volta muito para o câncer de próstata. Mas o homem não é só isso, né? A gente sabe, a mulher por ter esse questionamento, por procurar mais ajuda, né? O homem brinca dizendo que quem procura acha, né? O homem fala, vai ao médico, quem procura acha. E eu achei fantástico, eu lembro de um sloganzinho da campanha do Novembro Azul que dizia assim, quem procura cura, né? E sempre eu gosto de frisar isso, até para os homens que não gostam de procurar atendimento. E isso é atendimento no geral, né? Atendimento médico, nutricionista então, porque nutricionista tem aquele mito, né? Aquela coisa que leva o nutricionista, que o nutricionista é apenas um emagrecedor, vai fazer passar fome, né? E não é por aí, né? Hoje a gente sabe que o nutricionista é uma peça fundamental para diversas áreas, diversos tratamentos, né? Acompanhamento, modulação de muita coisa, hormonal através de alimentação. Então, a gente tem um leque de condutas bem interessante. Então, assim, o homem, ele é muito, vamos dizer, teimoso, né, Marcos? Demais. Não sei se isso é medo, você vai depois me dizer se isso é medo do que vai descobrir ou não. Mas assim, a gente não pode, também o que eu quero dizer é que a gente não pode resumir o homem apenas a um Novembro Azul e apenas a um câncer de próstata, né? Hoje a gente está aí num boom grande de homens com baixa testosterona, com problemas cardiovasculares e essa baixa testosterona em qualquer idade, tá? Eu não estou falando só de adultos, idosos, não. Então eu estou falando no geral, em todas as idades, por erros alimentares, por estresse, por questões dessa vida doida que se leva, por falta de sono reparador. Então, assim, problemas cardiovasculares, são problemas voltados realmente ao estresse, ao trabalho, ao cansaço. E a gente vê muito também, Marcos, além de problemas cardiovasculares, problemas gástricos, gastrointestinais, vamos dizer assim, voltados aí para esse homem. E muitas vezes eles não procuram ajuda. E quando procuram ajuda, muitas vezes eles gostam de encapsular muita coisa. E que fique claro, não estou generalizando. Vai ter um homem que vai dizer assim, epa, Isabela, eu me cuido, não é bem assim. Mas o próprio IBGE comprova isso, né? Isso! Eu vi uma pesquisa recente de que de 100% das consultas médicas anuais, os homens procuram apenas 35%. 35%, né? Exatamente. A última pesquisa, 35%. E assim, tudo volta para esse acompanhamento e para esse cuidado, né? Homem vive menos que mulher, adoece mais de doenças cardiovasculares que mulheres, né? E isso não está voltado muito para a sua fisiologia, até porque entre aspas, assim, né? Porque a gordura do homem está mais voltada para a região abdominal e tal, tudo leva. Mas, assim, ele tem um fator que favorece, que é a massa muscular. Então, tem uma massa muscular preservada. Então, se a gente preservasse, né, a saúde do homem com todos esses benefícios que ele já tem fisiológicos, a gente poderia ter, sim, um corpo mais longevo, né? Como a gente diz, um corpo que vive mais. E aí a gente volta para o ambiente. A gente não vive mais como antigamente, como os nossos avós, que comiam comida de Deus, como eu digo, só comida natural. A gente busca mais comida industrializada. O que é que essa comida industrializada tem, Isabelle? Que você tanto bate no ponto que faz tanto mal? Porque ela inflama, gente. Ela tem muitos aditivos, elas têm muitos... o que a gente chama, é uma palavrinha bem feia, mas que vocês vão ouvir muito, que a gente chama assim de xenobiótico. O que é isso? São substâncias que elas entram no nosso corpo e imitam nossos hormônios. E a partir do momento que elas imitam nossos hormônios, elas vão modificar tudo, inclusive a produção deles, tá? E aí a gente vai ter baixa desses hormônios. Então, no homem,
um grande empecilho realmente são esses alimentos industrializados. Esses alimentos também tidos como inofensivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da água de coco, né? Eu não estou falando aqui da água que vem do coco, que está no coco, e você bebe no coco. Água de coco engarrafada, tá? Ela tem substâncias, tem um tipo de substância xenobiótica que ela vai imitar nossos hormônios, que ela vai sim poder, né, de todo um processo que a gente gera, poder baixar esses níveis de testosterona em alto consumo. Quando eu digo assim, não entro só na água de coco engarrafada, eu entro no suco de caixinha. Por quê? Porque mas principalmente a água de coco, ela tem uma substância chamada metabisulfito, que ela vai diminuir a vitamina B1 e toda uma cascata que pode acontecer, gerando até uma inflamação e diminuição desses hormônios. Então, homens, evitem coisas de caixinha, evitem alimentos demais ultraprocessados. Outro ponto que eu bato, Marcos, é o sono. Tá? E, hoje em dia, principalmente os homens, eu acho que por motivo de estresse, por motivos de preocupação, por motivos de trabalho demais, né, não dorme bem. E esse hábito que a gente tem de assistir televisão até tarde, né? A gente não, que eu não assisto. Mas ficar no celular também até tarde, a gente gera um sono de muito má qualidade. E existem hormônios que são construídos aí durante o sono. Tá? Eles são de produção noturna, e quando eu digo sono, gente, não é aquele sono que esses rapazes hoje em dia dormem de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, acorda de 10 da manhã, né? Não é esse sono. É o soninho da noite. A noite foi feita para dormir, já diziam nossos avós. Ponto, né? Então, é durante a noite que a gente produz esses hormônios. E os homens não ficam atrás. Esses hormônios masculinos também são produzidos à noite. E a gente tem a questão de falar da saúde do homem é tão fraquinha que a gente associa a primeira coisa. Marcos, me diga um primeiro alimento, um alimento que as pessoas dizem assim, é bom para a saúde do homem. Para a saúde do homem? Feijão. Pronto. O que a gente vê muito na mídia é tomate, né? Porque tomate previne câncer de próstata. Tomate, gente, consumir tomate, diz assim, consumir tomate todos os dias, pelo menos um por dia, né? Tem umas pesquisas aí. Diz que você perde que você previne o câncer de próstata. Um tomate sozinho, quando você tem um contexto todo errado, você não tem alimentação saudável, você não tem atividade física, você não tem um sono reparador, você vive num ambiente estressado, né? Você tem muito estresse envolvido, você se doa muito mais para o trabalho do que para a sua própria vida, né? Para o seu próprio bem-estar. E aí você come um tomate para sanar tudo isso. E não vai resolver. Por quê? Porque dentro da sua alimentação vão ter muito mais produtos inflamatórios do que esse tomate sozinho pudesse sanar aí toda a situação. Então, assim, tenham cuidado com o excesso de produtos industrializados. Parem um pouquinho para pensar o seguinte. Será que eu, né? Preciso viver nesse ritmo de estresse, nesse nível exagerado de estresse? Será que eu preciso trabalhar todos os dias até altas horas da noite? Será que eu preciso realmente só dormir 4 horas por noite? Será que eu não conseguiria melhorar essa qualidade da minha vida? Então, assim, hoje é muito mais como uma reflexão para vocês homens, tá? A mudança um pouquinho dos hábitos. Comecem a se observar. As mulheres se observam muito. Elas já chegam dizendo, velho, eu sinto isso, eu comi isso, eu sinto esse desconforto. Então, assim, comecem a procurar ajuda. Ao primeiro sinal que apareça alguma doença, procurem médico, né? Caso redução de testosterona está muito ligada também à obesidade. Então, redução de peso se faz necessária de forma prudente, tá? Então, não vão fazer qualquer coisa que o vizinho fez e disse que deu certo com ele. Eu vejo muito uso de suplementação em homens, jovens e adultos. Absurdamente, usos de suplementação por conta própria. E isso é muito arriscado, né? O que é para José não é para Tomé, né? Então, assim, cada pessoa é única e a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, alimentos industrializados tenham um certo cuidado. Agora, o que não pode faltar na rotina da alimentação de um homem? Rotina da alimentação do homem. Alimentação colorida, né? Marcos, olha assim para mim. Alimentação colorida, a presença de frutas, né?
A fruta tem um açúcar chamado frutose, que ele também vai estar presente no açúcar, nos sucos de caixinha, mas não é esse que a gente está falando. Esse aí é altamente prejudicial. A frutose das frutas, elas são bem importantes até para a questão de movimentação e substrato energético, né? Ela vai servir de energia para os espermatozoides. Então, assim, o homem pensa muito na questão da vitalidade, mas não faz por onde isso existir. Um dado, eu vou até sair um pouquinho da história só para dizer uma coisa. Quando vai engravidar, um casal tenta engravidar, quem cuida antes de tudo isso? A mulher. Muitas vezes a mulher cuida antes da gravidez, se prepara para aquela gravidez. E o homem cuida? Não. Porque o homem entende que o bebê vai estar na barriga da mulher, né? Mas ele precisa se cuidar, né? Precisa ter uma boa saúde, porque a metade da informação genética é dele. Então, se é um homem que não se cuida, então, futuramente é uma criança também que pode apresentar alguns problemas de saúde em decorrência exatamente desse não cuidado do homem. Então, vamos lá. Alimentação colorida, diminuir um pouquinho essa questão dos alimentos industrializados. Tem a questão da soja, que é muito polêmica, né? Homem pode ou não pode, Isabelle, consumir soja? Então, assim, tem estudos muito conflitantes, assim, Marcos. Uns dizem que sim, outros dizem que não. E por que tudo isso, Isabelle? Porque a soja, ela possui uma substância, né? Um compostozinho que ele é semelhante ao hormônio feminino. E aí os homens dizem assim, mas se eu consumir, eu vou estar consumindo hormônio feminino em excesso, né? Mas assim, alguns estudos dizem que, não, pode consumir de forma controlada, não tão constante e não tão em excesso, tá? Outros já dizem assim, não pode. Aí já tem estudos em crianças e adolescentes que fazem uso de leite de soja, porque tem por questões de ou alergia à proteína do leite, e encontra muita quantidade dessa substância no sangue, tá? Mas isso são estudos, gente. A gente precisa ter uma segurança maior para orientar. Então, o que é que eu sempre oriento? Bom senso, nada de excesso. Tem um estudo, inclusive, bem interessante de um homem, que começou a apresentar aumento das mamas. E aí, quando foi investigar, e ele tinha excesso de hormônio feminino, e vamos investigar, e quando foram para a alimentação, ele consumia 3 litros de leite de soja por dia. Aí já é demais, né? Aí é uma coisa pontual e extra que se justifica. Mas se você consumir um copo de leite de soja, ou consumir um pouquinho de soja na sua alimentação, ela vai trazer muito mais benefícios do que malefícios. Só lembrando uma coisa, que o Brasil... A maioria da nossa soja, quase que na sua totalidade, ela é transgênica, então ela é modificada geneticamente. E isso já gera um ponto negativo. Então, por isso que muitas vezes a gente não orienta tanto soja, exatamente pelo fato da maioria da soja do Brasil ser transgênica. O milho também, a maioria do milho do Brasil é transgênico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, alimentação colorida, ter cautela não deixar de consumir, mas ter apenas uma cautela nesse consumo de soja, frutas, verduras e alimentos de Deus. Aqui no Facebook, a Mana Cátia Nascimento está colocando aqui, colorir a vida e o prato, né? Colorir a vida e o prato. Colorir o prato é verdura, beijo, né? Meu amor, colorir o prato é verdura. Para quem frutas, não gosta de verdura. Legumes, verdura. É para quem não gosta de verdura. Marcos sempre bate nesse ponto, né, Marcos? Você não gosta, né? Não gosto, né? Então, Geraldo... Tem que ser realista, né? Não posso... Isso. Então, assim, um ponto positivo que eu tenho para lhe dizer, Marcos, algo bem positivo que eu tenho para lhe dizer é que na nossa vida... Eu tenho que aprender a gostar de verdura. Não, tenha calma. Durante a nossa vida, nós temos a abertura de inserir novos alimentos. Nós temos essa abertura de provar e de aceitação de novos alimentos. A maioria das pessoas aqui que nos ouvem hoje, quando eram mais novos, não gostavam de mamão, muitas vezes, não gostavam de frutas, de legumes, e aprenderam a gostar. Né? Então, tem paciente meu que diz, Isabelle, na minha vida, eu nunca tinha comido brócolis e eu experimentei e adorei algo que eu vou levar para a minha vida. Então, assim, é o provar, sabe? Eu acho que a gente tem muito um preconceito com os alimentos. A gente precisa realmente tentar provar, tentar ver preparação e adequar isso na nossa vida. Nossa amiga Josi Nascimento, lá de Serra Negra, ela coloca o seguinte: a questão da alimentação da maioria dos alimentos é que hoje as pessoas fecham os olhos e é grande o nível de veneno. Para uma alimentação saudável, é preciso, antes de tudo, comer comida orgânica, sem veneno, pois hoje já virou normal o veneno em nossa mesa.
precisamos combater isso. Os médicos, a própria saúde tem que combater isso, pelo menos com orientação. A soja é o que mais tem veneno. Parabéns, Isabelle, que tem você que fala um pouco sobre os alimentos saudáveis. E aí? Isso, Josi, um abraço. Por falar nisso, um dos maiores causadores de cânceres, um dos maiores causadores de problemas hormonais, descontrole hormonal, desajuste hormonal, digamos assim, de baixa testosterona no homem, são os alimentos com agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos, eles são muito, muito, muito ruins para a nossa saúde no geral. E falar nos agrotóxicos, eu não posso também falar da substância que contém os plásticos, né? Eu sempre falo dela aqui. O bisfenol presente nos plásticos, ele passa sim para os alimentos, quando aquecido. E hoje a gente vive a epidemia do plástico, né? Tudo que a gente compra é no plástico. Se a gente vai comprar uma comida, ou vem no isopor ou vem no plástico. E isso tem muitas substâncias que são liberadas, e principalmente se a gente for lá esquentar no micro-ondas, né? Aí são liberadas para o alimento e ele é uma substância que vai se passar pelos nossos hormônios e fazer a desgraça aí no nosso corpo. Tem pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Isabelle. Isabelle, eu gostaria de saber o sono, porque meu esposo tem um sobrinho que passa, bem dizer, o dia dormindo e tem dia que vai dormir de 4 da manhã. Porque ele estuda um pouco, sabe? Ele faz cursinho, ele estuda, mas vai dormir de 4 da manhã. Aí tem dia que vai almoçar de 5 horas da tarde. Eu acho errado e eu estou muito preocupada. Ela está certa em achar errado? Ela está certíssima. Eu vou contar uma historinha para vocês bem rápido. A gente tem uns reloginhos no nosso corpo, onde tudo funciona naquele determinado horário. Tá? Então, a gente tem horário para liberar os hormônios, que é durante a noite. A gente tem um hormônio que é liberado durante a noite. E a partir desse hormônio liberado à noite, ele vai propiciar aí muita coisa no nosso corpo. Quando a gente não dorme, a gente aumenta o perigo de desenvolver diabetes, de desenvolver doenças, diminuir a cognição, né, o estado de alerta, a questão do foco e da concentração. Então, essa pessoa que estuda, né, não dorme 4 horas da manhã, com certeza ela já vai diminuir aí esse foco e essa concentração, tá? É uma pessoa que vai se tornar mais ansiosa ou depressiva, tá? Então, o sono, a falta de sono, ele leva a muitos descontroles no nosso corpo, sejam eles hormonais, de ansiedade, depressão, de foco e concentração, essa redução, de aumento da fome e a obesidade, tá? Então, a gente tem muitas questões a serem avaliadas pela falta de sono. E quando o paciente chega para mim, eu sempre digo, olha, sem sono nada funciona, tá? Então, a gente precisa regular esse sono para que o resto das coisas funcionem, para que você consiga fazer uma dieta efetiva, né? Mudar seus hábitos para que você tenha foco, você tenha ânimo, tenha concentração, porque se não tiver, não funciona. Então, isso aí é o primeiro passo, começar a controlar esses horários, porque se não tem um sono reparador, nada funciona. O sargento Emi Souza pergunta aqui, Isabelle, qual é a sua opinião sobre a comida esquentada ou cozida no forno micro-ondas? É verdade que chega a perder 95% dos nutrientes? Então, gente, são muitos estudos em cima de micro-ondas, né? Muitos, e também muito contraditórios. Alguns orientam sim o uso, outros não. Então, a onda, né, essa micro-onda, né, que ela faz esse aquecimento dos alimentos, ela age muito na água, tá? Então, a função dela, ela esquenta a água do alimento, né? E aí esse alimento aquece. Alguns dizem que ele não traz malefícios, outros dizem que sim, tá? Então, o que é a minha orientação para vocês? Nunca esquentem em plástico, tá? Os plásticos possuem substâncias muito ruins que vão ser liberadas para o alimento e aí com o aquecimento, né? E aí a gente vai consumir o alimento com essa substância, uma delas é o bisfenol. Os plásticos, eles têm é porque a gente não para entender, né? Eles têm uma numeração embaixo, uns triângulos, né? Que eles orientam sim aí a presença ou não de bisfenol. Então, assim, tenham cuidado com os plásticos que vocês colocam para aquecer a comida, de preferência que seja isso em vidro, tá? O vidro não vai liberar essas substâncias.
E o nosso, agora vem uma polêmica aí, né? Meu E pai. o povo quer saber, e o uso da airfry, do airfry? Ai, adoro né? responder isso aí, adoro. A airfry está sendo muito combatida, né? Porque diz que causa, né? Que forma, quando você cozinha um alimento na airfry, frita o alimento na airfry, que forma umas substâncias que a gente chama de glicação, que são os AGEs, né? Então, Isabelle, faz mal ou não faz? O que é isso? Vou explicar para vocês. É uma substância que, quando formada no alimento, elas são cancerígenas ou causam outros problemas de saúde. Mas aí eu vou perguntar a você, como a gente identifica isso no alimento? Ser tostadinho, ficar tostado, tá? Então, uma carninha que fica aquele tostadinho, aquele douradinho, o frango que fica aquele tostadinho, aquele douradinho. Aí eu lhe pergunto, Marcos, quando você faz isso numa frigideira, vai formar o tostadinho? Vai formar o tostadinho, né? Mas na airfry forma mais, né? Dependendo do tempo que você deixa. Então, assim, o que é que acontece? Hoje as pessoas, elas focam numa coisa para destruir uma coisa, quando outras formas de preparo também vão gerar isso aí. Não vai gerar em quê? No cozimento, com água, não vai gerar. Mas a fritura e esse grelhar, né, que a gente fala muito, grelhe o alimento. Esse grelhar também vai gerar, tá? Então, assim, só cautela no tempo de preparo disso, para que não gere tanto tempo e uma crosta muito grande, porque isso aí sim realmente é muito prejudicial. Nosso amigo Lázaro, da Barra de Santana, pergunta, meu filho tem 4 anos e não gosta de fruta nem legumes. Eu sempre tento, mas sem êxito. Quais os caminhos para tentarmos implantar, né, as frutas e legumes na sua alimentação diária? Eu digo muito que é paciência, né? Além do exemplo, né, que eu acho que como ele está querendo introduzir, eu creio que em casa já se faça isso. Então, além do exemplo, do mostrar que isso que você come, que é um exemplo de que isso faz bem, tá? A paciência, eu brinco muito. Isso é um trabalho de formiguinha, você tem que incentivar diariamente. Marcos está aqui morrendo de rir. Eu estou rindo porque o filho do Lázaro tem 4 anos, né? Eu estou com 42, né? Então, mas aí você já está né? mais consciente, é só paciência, aos pouquinhos. Olha, não é algo que a gente precisa fazer tudo de uma vez só, tá? Você não vai tentar introduzir de hoje para amanhã tudo de uma vez só. É um trabalho, é um passinho de cada vez. Hoje ele pode aceitar o feijão, e aí você vai aos pouquinhos. No outro dia ele pode aceitar um tomate, e aos pouquinhos a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. E sempre de forma lúdica, né, criança? Marcos não precisa ser lúdico. Mas no meu caso, eu acho que é frescura mesmo. Porque, por exemplo, eu não gosto de queijo, mas eu como pizza. Eu não gosto de verdura, por exemplo. Uma torrada mas eu não gosto de comer a verdura crua, né? Mas eu como a verdura no feijão, então acho que é só a falta do querer fazer, Marcos. Então, em casa você tem exemplos de que faz direitinho. Pois é, né? O Lázaro, ele pode aos poucos colocando a verdura na comida do filhinho, né? Criança é muito mais fácil. Muito mais fácil. E nunca esconder, tá, gente? A gente precisa fazer com que elas entendam que aquilo está ali no prato. Tá? Ok, então. Isabelle, nutricionista, né? Obrigado pela sua participação. Até segunda-feira, se Deus quiser. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Lá na Galeria Malvina, tá? Em frente à Prefeitura Municipal, no primeiro andar, sala 204. E o telefone para contato 96040655. Pegando aqui o gancho aqui da pergunta aqui da nossa, a gente deixa próxima semana. Ela quer saber quais os alimentos que melhoram a situação hormonal na mulher. Né? Falamos hoje de homem. A semana que vem. Pronto, vamos fechado, fazer então. saúde da mulher. Podemos fazer. Tá, okay. Gente, beijo. Qualquer coisa, meu Instagram é nutricionista.isabelle, tá? Grande abraço a todos.